Olá, meus caros amigos, meus amigos irmãos. Vamos comentar o Evangelho segundo o enfoque espírita. E o nosso Evangelho segundo o enfoque espírita, nós estamos comentando o 13º capítulo. É um capítulo da mais importância possível. Que a vossa mão esquerda não saiba que a mão direita dá. Mas nós vamos tratar de um item que nos dá a possibilidade de fazer uma profunda reflexão. Fazer o bem sem ostentação. Então nós vamos entender o que é fazer o bem sem ostentação de uma maneira mais clara. Que se observarmos, servir os outros, fazer caridade, existe uma ciência. E assim nós vamos comentar em nome de Jesus para que possamos ter uma melhor harmonia ao pensar em servir os outros. Porque quando queremos realmente ser uma pessoa do bem, por vezes, quando pensamos que estamos fazendo o bem, pode ser até que estamos prejudicando o outro. Por isso, fazer o bem é uma ciência. Porque existem muitos sofrimentos, que nós falamos infortúnios ocultos, aflições e necessidade, que não percebemos. E encontramos nesse meio muitos espíritos rebeldes, que precisamos saber como lidar com certas situações. Entre as pessoas ao nosso redor, tanto aqueles que têm belas posses financeiras, como os que não têm, precisam de toda assistência possível. Somos seres humanos, ainda muito diferenciados. Como vivemos no mundo da matéria, temos muitas necessidades da cooperação dos que mais têm, em todos os sentidos. Essas necessidades em forma de caridade têm detalhes a serem observados. De como fazer a verdadeira caridade de uma maneira cristã. Então nós falamos fazer o bem sem ostentação. Não deixar transparecer qualquer tipo de vaidade nesta hora. Para os que sofrem. Os infortúnios ocultos nos bolsões de pobreza. Temos a caridade material e a caridade moral. E tudo isso tem um nome de beneficência, que é ajudar. Mas temos também que nos compreender no meio social o que é uma beneficência exclusiva. Ajudar só quem nos amamos. Não é bem por este caminho. Então, essas observações é que envolve uma maioria da sociedade carente. Grande parte de quem está comodamente sentados em seus lares, as suas belas poltronas, saciados, assistindo a sua TV, por vezes desconhecem e esquecemos dos menos favorecidos. O fato que somos todos filhos de Deus. Precisamos acordar para a realidade. Porque aqui na Terra vivemos em sociedade e jamais poderemos dizer que não necessitamos do outro, jamais. E precisamos, de acordo com a bondade divina, despertar em nós sentimentos nobres, aprender a compartilhar, pelo menos, as nossas sobras. Qual é a religião de Deus, nosso Criador? E Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Quem é perfeito não precisa de religião. Exemplifica a bondade. E Deus enviou o mais perfeito para nos incentivar uma política sadia de conviver em paz, em harmonia, juntamente com os nossos companheiros,
que nós falamos companheiros de jornada, bem como com a natureza que nos cerca. Como não somos eternos na carne, temos que alcançar um certo progresso, porque reentrar novamente em nosso habitat natural, temos que levar daqui mais virtudes, mais sabedoria, tanto intelectual quanto moral. E hoje entendemos que os ensinamentos de Jesus é uma moral cristã, é a própria ciência da espiritualidade. E vamos recordar o que o apóstolo Mateus registrou da fala de Jesus, seu capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ele registrou a seguinte fala de Jesus: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outro modo, não receberei a recompensa do vosso Pai que estais nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem notados e honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, quem assim age, já recebera a sua recompensa, porém, dos olhares dos homens e não de Deus. Para Deus, na verdade, quando derdes uma esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. Então, dessa feita, Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão o seguia. E um leproso, do meio da multidão, o adorou e veio ao seu encontro, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. E Jesus, lhe estendendo a mão, tocou e disse-lhe: eu quero, estais curado. Mas guardai-vos de falar para alguém. Mas, entretanto, ide mostrar aos sacerdotes. Ofereceu o dom proscrito por Moisés, a fim que isso lhe sirva de testemunha. Isso está em Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. Isso, naquela época, os leprosos eram proibidos de frequentar o meio social. E, sendo ele um ex-leproso, ganharia o salvo-conduto de se misturar ao povo da época. Por isso que Jesus disse: ide mostrai. Moisés tinha proibido a prática da cura. Era contra as leis de Moisés. E é muito comum entre nós pensar assim: nossa, eu tanto fiz pelaquela família ou por aquele fulano, nem muito obrigado ele retornou a mim, nem agradeceu. Então, o que o mestre quis dizer a respeito? Que devemos fazer o bem pela satisfação de coração aos irmãos necessitados, sem esperar prestígio pessoal. Porque quem espera retorno em forma de prestígio, quem assim age, é movido pelo orgulho, pela vaidade. Eles querem elogios. Isso é contra as leis de Deus. Recomendo aos nossos amigos espirituais mais elevados que deveremos ser discretos ao prestar a caridade e que devemos até agradecer quando podemos ajudar a fazer a caridade em qualquer situação. Essa é uma oportunidade de crescimento espiritual. E o maior beneficiado não é quem recebe, mas quem pratica, quem faz aos outros a caridade. Assim, isso se chama solidariedade, fraternidade, compartilhamento. E caridade são fragmentos de amor em movimento. E estamos por aqui justamente para desenvolver atitudes nobres, enriquecer os nossos corações. Por ser um planeta de provas e expiações, há por aqui muito que se aprender, muito.
Estamos em um lugar em que observamos muitas calamidades, muitos desastres naturais, como também muitos desastres anunciados pela nossa invigilância, dos nossos atrasos, dos nossos descuidos, da mãe natureza. E assim, devemos nos compadecer, estando em melhores condições, ajudando quem está em piores situações, sofrendo esses infortúnios, aflições que a presente vida nos oferece. Temos muitos bolsões de necessidade, dito como comunidade, falta de casa para morar, remédios, roupas, alimento, ou seja, assistência de todos os tipos, até uma palavra amiga. Como não tem onde morar, vivem nos piores lugares de uma região onde há grandes riscos naturais. Mas temos também grandes almas nesse meio que trabalham no anonimato, muitas e muitas, como voluntário da paz, que leva a esses cantos movimentos, né, de generosidade. É por isso que nós precisamos dos irmãos que se candidatam na política de um povo, como representante de uma cidade ou de uma nação, solicitando de um poder maior atenção para os menos favorecidos. Mas temos em nossos meios milhares de voluntários solidários com sofrimentos alheios. E temos exemplos que vêm de vez em quando para que possamos fazer grandes reflexões. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros tantos, mais tantos. Temos história como simbologia da beneficência. Como, por exemplo, uma senhora de porte, de algumas posses, vestida de uma maneira simples, seguida também de uma jovem indo a uma comunidade fazer o quê? Praticar a verdadeira caridade, buscando minorar a infelicidade daqueles que sofrem e sentem necessidade de tudo. Onde ela entra, né, em uma casa de aparência miserável, onde ela é conhecida, e na porta todos saudam com muito respeito. Casa de uma mãe de família, cercada de filhos pequenos, todos com semblantes emagrecidos, para os quais ela traz o necessário para acalmar suas urgentes necessidades. Mantimentos, cobertas, agasalhos, docinhos, palavras consoladoras, para que esses seres, que não são mendigos profissionais, cujo chefe de família ainda se encontra doente, hospitalizado. Quer dizer, uma casa que tudo precisa. E graças a ela, essa família, esses pobres, não sofrerão frios, nem fome, e seus filhos irão para a escola agasalhados. E ao sair de lá, ela se dirige até o hospital, levar para o marido uma palavra amiga de consolo, de confiança, para a sua breve recomposição material. Né? Mas ela não só atende aquela família, mas várias outras. E termina a sua excursão e dizendo para si mesma: homens, todos são filhos de Deus. Comecei o dia bem. Mas quem é essa mulher, hein? Qual o nome dela? Onde ela mora? Qual a sua religião? Ninguém sabe da comunidade. E para os infelizes ela tem um nome: Anjo da Consolação. E à noite, todos em sintonia de pensamentos, a ela se dirige pedindo a Deus muitas bênçãos, cada um
professando a sua religião, fazendo a sua maneira, mas dirigindo ela à graça. Vamos levar em consideração que existe a caridade material e a caridade moral. Do mundo espiritual, para Kardec, veio uma psicografia da irmã Rosália. Mas antes, quem foi irmã Rosália? Quem foi? Irmã Rosália foi uma beata, uma figura importante de Paris no século XIX, amada e venerada pelo povo humilde, pelos miseráveis do bairro de Montferrat. Seu nome, Jean-Marie Hendu, nasceu dia 7 de setembro de 1786, de uma família de lavradores, e morreu em 1856. Ela viveu em um momento tão sofrido do povo francês que chegou a recolher cadáveres das ruas, que morria de fome. Daí, para que possamos entender da literatura francesa, escritor Victor Hugo, o romance Os Miseráveis. Mas vamos à sua mensagem. Amemos uns aos outros. Façamos ao outro o que queremos que a nós fosse feito. Toda religião, toda moral se encontra encerrada nesses dois preceitos, se fossem seguidos nesse momento no mundo: a caridade material e a caridade moral. Seríeis todos perfeitos, sem ódios, divergências, sem pobreza, porque o supérfluo da mesa dos ricos, muitos pobres seriam alimentados. Se assim fosse feito, não haveria bairros sombrios, pobres, famintos, como eu vi e habitei na minha última encarnação, onde eu via pobres mulheres, mães, arrastando consigo seus filhos miseráveis, precisando de tudo, tudo um pouco. Mas, ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhores, compartilhais com os infelizes, porque Deus vos retribuirá do bem que houverdes feito. Isso, para que quando saídes do vosso envoltório terrestre, serdes bem recebido no mundo espiritual. Ah, se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar com aqueles que pude, na minha última vida terrena, ajudá-los. Desejo que compreendais também o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, o qual nada custa materialmente, só a boa vontade. Entretanto, é a mais difícil de ser praticada. Mas o que é a caridade moral? A caridade moral consiste em suportar uns aos outros. E isso é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Nesse mundo há um grande mérito: saber calar, saber ser surdo. Quando uma palavra de zombaria escapa da boca de um mais tolo, acostumado a escarnecer e dar aquele sorriso de desdém, ao invés de ajudar, acolher. Aí está uma das grandes caridades, da humildade, da tolerância, da paciência, porque isso se chama caridade moral. Dito numa palavra só: indulgência. Essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em nunca menosprezar os vossos semelhantes. Lembrai-vos, meus irmãos,
bem de tudo o que eu estou dizendo. Nunca esquecer que Jesus disse que somos todos irmãos. E pensai sempre naqueles que sofrem e orai por eles. É assim, irmã Rosália, resumidamente, termina essa mensagem. Paris, 1860. E ao ler o Evangelho, vamos encontrar uma palavra que é muito significativa, né? Que abrange tudo isso que nós comentamos, a beneficência. Para não ficar muito repetitivo o tema, vamos reduzir em poucas palavras o que seja a beneficência, para que possamos fazer a nossa reflexão. Por mais pobre, imperfeito e cheios de dificuldade que sejamos, sempre poderemos praticar a caridade. Através dessa prática, vamos granjear a assistência dos bons espíritos, porque vamos aceitar a resignação de ser mais tolerantes, os quais amenizarão nosso sofrimento e dos nossos irmãos. Vamos entender que abaixo de nós existem muito mais pessoas necessitadas, muito mais. Uma outra palavra em evidência, quando praticamos e vemos a necessidade da beneficência, é a piedade. Reduzindo, traduz que a piedade é o sentimento divino, profundo, que nos impulsiona a auxiliar o próximo. Todos nós trazemos no coração esta centelha de amor. É só usar a boa vontade, a qual é uma simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos em auxiliar o outro. E como nós vivemos em sociedade, sempre dependemos um dos outros, nessa observamos e encontramos um campo muito amplo a praticar, como, por exemplo, servir os órfãos. O que significa a palavra órfão? Órfão é aquele que perdeu pai, mãe, ou ambos necessitando dos cuidados dos adultos para desenvolver na sua vida. A orfandade é uma das mais difíceis provações porque passa um espírito aqui na terra encarnado. Amparar um órfão é um ato que agrada a Deus. Eleva espiritualmente quem pratica. Mas por que Deus permite que haja órfãos? Para oferecer àqueles que encarnam nesta condição e aos que neles se vinculam, quer dizer, a família, a oportunidade de exercitar a caridade, resgatar débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações para exercitar a humildade, bem como dar possibilidade de preencher um vazio, para que os pais que não podem ou não têm condições de gerar corpos. Na convivência diária, como não somos perfeitos cristãos, na maioria das vezes sentimos a ingratidão de quem fizemos algo de bom ou de bem. E por vezes até sentimos arrependidos de fazer o bem. Nossos irmãos espirituais nos esclarecem, nesse caso, que isso é egoísmo, não é caridade. E quando fizermos algo a favor do próximo, fazei em nome de Jesus. E assim ele nos ensinou. Tudo o que fizer ao próximo, é a mim que estás fazendo, disse ele. Este é o meio de desenvolver as nossas virtudes, para amar o próximo, nada esperando de retorno na vida material. E todo o benefício que prestarmos, o retorno será considerado para a nossa elevação espiritual. Não podemos entender que só precisamos beneficiar exclusivamente os que nos amam, e nem pensar que é só fazer o bem por aqueles
que exercem a nossa mesma crença. Não. Fazer o bem é nos doar sem distinção de classe social ou religiosa, principalmente aos nossos adversários. E assim, meus amigos, eu termino essa pequena preleção, ou pequenina palestra, em torno que a mão esquerda não saiba que a mão direita dá. Só a respeito daquele adjetivo, fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem a quem? E assim vamos agradecer a Jesus, ao nosso Pai misericordioso bom, de estarmos neste momento encarnado e poder fazer caridade, poder fazer o bem, para que futuramente possamos compreender o que seja virtudes nobres na vida espiritual. E no próximo retorno, fazer o melhor possível do que nós estamos fazendo hoje. A minha gratidão àqueles que compartilhar essa pequena preleção do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o enfoque espírita, que é muito saudável, a todas as religiões. Meu muito obrigado.